quero conversar com você sobre algo que eu acho que é um princípio básico do cristianismo, que Jesus bateu tanto nessa tecla, que ele insistiu tanto com a gente, que é a nossa capacidade de se entregar para outra pessoa. É a nossa capacidade de conectar o nosso coração com o coração de outras pessoas. Jesus pregou o Sermão do Monte, e quando ele pregou o Sermão do Monte, ele falou sobre felicidade. Algumas versões da Bíblia falam felicidade, as mais antigas falam os bem-aventurados, né? Bem-aventurados são os, ele dá uma lista das pessoas que são bem-aventuradas. E na lista das bem-aventuranças, ou na proposta de felicidade de Jesus, você não encontra matéria. Você não encontra Jesus propondo a aquisição de alguma coisa. Você sempre vai encontrar Jesus fazendo com que as pessoas, convidando as pessoas e desafiando as pessoas a conectar o coração delas com o coração dos outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é algo que você tem em relação a alguém que está sendo injustiçado. Você está conectando o seu coração com uma pessoa que está precisando de alguma coisa. Então eu quero justiça. Você quer justiça para o mundo. Eu quero um mundo mais justo, que a gente confunde justiça com vingança. Não, justiça é quando a gente retira o mal e o bem prevalece. Quem tem fome e sede de justiça não é quem quer vingar. Quem tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que diz: eu conheço uma casa que o mal domina, mas eu quero justiça naquela casa. Eu vou lutar para que o mal saia e o bem vença. É um desejo que eu tenho em relação às pessoas. Bem-aventurados os humildes. Você só pode ser humilde em relação a alguém. Ninguém pode ser humilde se viver sozinho. Né? Você é humilde em relação a quem? Você é humilde com o quê? Você é humilde em qual grupo de pessoas? Não, eu vivo sozinho, então não dá para medir a tua humildade. E Jesus faz então uma lista de posturas, sempre conectando o nosso coração ao coração do outro. E de alguma maneira as bem-aventuranças, elas se encontram, elas se parecem com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente sempre fala de 10 mandamentos e dá um nome meio pesado, né? Esse negócio de 10 mandamentos, a gente fica imaginando Deus jogando fogo pelo olho e imprimindo na pedra, e você fala, vamos morrer com esses mandamentos. Não, os mandamentos são uma carta de amor. É um povo que está preso há séculos e de repente se vê livre. E quem está preso e de repente está livre, não sabe viver. Por quê? Porque faz séculos que a gente está com uma pessoa dizendo, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Aí o povo está livre, aí Deus, esse povo está livre, eles vão se matar. Então eu vou dar para eles uma lista de comportamento. E os 10 mandamentos nada mais são que uma carta de intenção amorosa de Deus para o povo de Israel, para dizer, olha, vocês não têm mais o opressor dizendo o que é que vocês têm que fazer. Agora vocês têm que pensar. Então deixa eu começar ajudando. E Deus dá uma lista de coisas para aquele povo pensar. E os 10 mandamentos começam dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto e com toda a tua razão. E depois respeite o outro. Aprenda a conectar o teu coração com o coração do outro. Aprenda a viver em comunidade, porque o projeto cristão é um projeto comunitário. Não existe vida cristã no isolamento. Não existe cristianismo em uma ilha. Para ele acontecer, ele precisa da entrega, ele precisa da conexão do teu coração com o coração de outra pessoa. Então, os egoístas, eles não têm como viver o cristianismo.
Eles precisam se converter. O egoísta tem que deixar de olhar primeiro para ele e de achar que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo e começar a olhar para a vida de todo mundo. Porque o egoísmo, ele contradiz toda a proposta cristã. Então, se a gente fosse resumir o que a gente tem que fazer, e nisso tudo se resume a nossa ação cristã, ela se resume com a palavra amor. O cristianismo é um chamado ao amor. A gente conectar o coração das pessoas ao amor. E a gente tem o hábito de organizar que o contrário do amor é o ódio. Sempre diz, né? O amor é o ódio. Não é. O contrário do amor é a indiferença. Porque o que é amor? Amor é eu me conectar com uma pessoa através de ações e sentimentos bonitos. E ódio é eu me conectar com uma pessoa através de sentimentos e ações perniciosas, danosas, de morte. Então, o contrário do amor não é o ódio, porque amor e ódio, eles nos ligam às pessoas. O contrário do amor é a indiferença. E o chamado cristão é: não seja indiferente com o mundo. Não seja indiferente com as pessoas. Porque Jesus termina o Sermão do Monte dizendo: porque vocês têm um compromisso de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Para ser luz, para ser uma referência, você tem que estar inserido. Conecte o seu coração com o coração das pessoas e não deixe a indiferença tomar conta do seu pedaço. No meu livro, Pela Leveza do Viver, eu coloquei um poema da Cecília Meirelles que fala sobre indiferença, que eu quero ler para vocês, que diz assim: como que se morre? De velhice ou de indiferença ou de doença? Morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença desse mundo, onde o que se sente e se pensa não tem época na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vence. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo por recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga, de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. E a gente precisa tomar muito cuidado para o vírus da indiferença não tomar conta da nossa vida. Porque a hora em que a indiferença tomar conta do seu pedaço, você entrou em rota de colisão com aquilo que Jesus propôs para nós como vida, que é conectar a vida, a sua vida, com a vida das pessoas através do amor. E vamos combinar, a indiferença já está por aí disponível no mercado. Eu assisti um vídeo o ano passado, vídeo de YouTube, de uma criança, duas mulheres, brigando numa praça. Por alguma razão que no vídeo não estava explicando os porquês, mas uma mulher era bem maior, então ela estava sentando a bota na outra. E a que estava apanhando estava junto com o filhinho de mais ou menos 2 ou 3 anos de idade, bem pequenininho. E, repito, eu não sei qual é a questão da briga, então não vou entrar no mérito do porquê. O fato é que tinha 2 mulheres brigando, e uma batendo muito na outra pela diferença física. E o filhinho, vendo a mãe apanhar, ele ficava puxando a calça da agressora, pedindo para ela parar. Pedindo, por favor, para ela parar. E ele dava uns tapinhas na perna dela, mas o tapinha dele não fazia efeito nenhum. E a agressora, em nenhum momento ela agrediu a criança fisicamente, agrediu visualmente, porque é traumático você ver a sua mãe levando uma surra. E o vídeo acaba o vídeo é cortado. O que é que chama atenção nesse vídeo?
O que é que chama a sua atenção nesse vídeo? Ter o vídeo. Qual que é o problema desse vídeo? É que alguém filmou. Porque é mais interessante filmar e pôr para o mundo ver do que separar uma briga. E não era uma pessoa, tinha uma pessoa filmando e a própria câmera possibilitava que tinha outras pessoas com o celular filmando. Ou seja, ver uma pessoa batendo na outra, tanto faz. Você vê uma criança absolutamente indefesa, com 2 anos de idade, chorando para que a mãe fosse socorrida, e ninguém faz nada. Então o problema não é só a agressão, não vou nem discutir a agressão, porque eu não sei por que ela começou. A questão é o que é que está acontecendo com a humanidade que tem mais interesse em sacar um celular do bolso para filmar uma briga do que para ir lá e separar a briga, seja qual for a razão da briga, e para preservar a sanidade mental daquela criança. É a indiferença. É a indiferença daquela história do rapaz que na Avenida Paulista arrancou o braço de um ciclista, lembra? Isso foi o ano passado também. E o agressor, ao invés de ajudar, ele pegou o braço e jogou fora. Aí você pensa, nós estamos perdendo a noção, a humanidade, está precisando alguém falar para a humanidade, para, porque uma coisa é você ficar fazendo selfie, outra é você ficar filmando a desgraça alheia. O nome disso é indiferença. É quando pouco importa. É quando a gente dá de ombros para o drama do outro. Claro que eu fiz um recorte aqui de um filme, de quase que um caricato, né, de uma mulher brigando, uma criança, parece coisa armada até, e uma criança brigando, e todo mundo filmando. Não, mas elevado a proporções menores, a gente continua enxergando algumas questões e a gente acha mais interessante filmar, ou a gente acha mais interessante comentar do que se conectar com aquilo. E o cristianismo diz não. Quando houver uma pessoa sendo oprimida, não saque o celular, estenda a mão. Porque se você não estender a mão, você abraçou a indiferença. E a indiferença que é o contrário do amor. E o amor é o convite cristão. Então nós precisamos viver sabendo que cada pessoa, cada indivíduo, tem uma função histórica. E sempre que a gente fala em função histórica, e eu preguei um pouco sobre isso domingo, a gente fala em função histórica, sobre marcar a história, sobre fazer alguma coisa, a gente vai muito longe, a gente viaja muito, achando que a gente vai fazer coisas muito grandes, e às vezes no desejo de fazer coisas muito grandes, a gente acaba não fazendo nada. E eu e você temos que, já que somos cristãos, ou se você está aqui hoje à noite e não é um cristão, mas tem pelo menos simpatia à mensagem cristã, senão você não estaria aqui, eu e você temos que assumir o nosso papel histórico a partir do convite cristão, que é de conectar o nosso coração ao coração das pessoas. Para que uma criança vendo a mãe apanhar numa praça não seja algo comum para nós. Para que isso não caia no nosso coração como, não, isso aí acontece toda hora. Porque outras coisas já caíram no nosso coração como, isso aí acontece toda hora. E uma coisa que a gente precisa guardar, que isso tem tudo a ver com o que Jesus falou nas bem-aventuranças, é que as pessoas que são sempre citadas como exemplos nas nossas reflexões, nas palestras que você dá numa escola, ou em algum trabalho que você já escreveu, ou em qualquer coisa que você já fez, você foi citar uma pessoa, dificilmente você citou uma pessoa que construiu alguma coisa de matéria. Nós sempre citamos pessoas que não deixaram a indiferença tomar conta do pedaço. Quando a gente cita a Madre Teresa de Calcutá,
não é pelo que ela deixou de material, de prédio, mas é pela capacidade dela de conectar o coração com as pessoas que sofriam. Quando a gente cita o Martin Luther King, não é pela oratória, mas é pela capacidade dele de lutar por alguma coisa que valia a pena e por conectar o coração dele com o coração de outras pessoas. Porque o que marca, o que emociona, o que instiga, o que nos deixa sem ar, são as pessoas que tiveram a capacidade de transformar a indiferença em afeto. Aonde não havia nada, ali foi plantado o amor. Essas pessoas vão ser citadas para sempre. Porque eu sei que talvez você tenha uma avó que já morreu e nunca construiu nada, e não te deixou R$1 de herança. Mas te deixou uma outra herança que o tempo não vai corroer, porque ela viveu de maneira tal que você olha para a vida dela e diz: aquela mulher fez toda a diferença, porque ela viveu baseada no amor. E ela nem era cristã do jeito tradicional que nós pensamos o cristianismo. Ela nem sabia, mas estava por aí espalhando a mensagem de Jesus, com a sua fala, com as suas palavras e com as suas atitudes. Então, o que torna uma pessoa extraordinária, ou o que diferencia os seres humanos? Que hoje à noite eu quero que você guarde isso, se você guardar isso, me dei por satisfeito. É que existem pessoas que são simpáticas e existem pessoas que são empáticas. E a gente precisa decidir o que nós queremos. Se em relação ao mundo que nós vivemos, nós seremos simpáticos ou se nós seremos empáticos. Qual é a diferença? Simpatia é algo que eu sinto por alguém. E empatia é algo que eu sinto com alguém. Ser simpático é muito simples. Basta um sorriso, basta um oi, tudo bem, como vai você? E nós nos tornamos simpáticos. E empáticos? Empáticos é fruto de uma conexão maior de coração e de caminhada, de olhar para algumas pessoas, claro que a gente não vai ser empático com o mundo inteiro, mas de olhar para algumas pessoas, conectar o nosso coração ao coração delas e falar: agora as tuas questões são minhas questões. Aquilo que gera dor e sofrimento no teu coração também vai gerar dor e sofrimento no meu coração. Isso é empatia, é algo que eu sinto com alguém e não simplesmente algo que eu sinto por alguém. Jesus foi muito empático e em diversas histórias a gente vê Jesus conectando o coração dele com as pessoas e se ligando à história. Uma das histórias mais relevantes disso é a morte de Lázaro. Porque Jesus chega e o Lázaro morreu. E as irmãs de Jesus já chegam reclamando: se o Senhor tivesse chegado antes, ele estaria vivo. E aí Jesus fala: me leva até o Lázaro. Mas ele já está cheirando mal. E Jesus só olha e fala: então me leva até o Lázaro. E quando ele vê a cena, o que é que Jesus faz? Chora. Jesus chorou. Você não sabia nenhum versículo da Bíblia, você acabou de decorar um. Jesus chorou. O que é que Jesus estava fazendo? Teatro? Não, Jesus estava conectando o coração deles àquele momento. Aquele momento era momento de choro, e em momento de choro a gente chora com os que choram. Isso é uma capacidade de chorar com os que choram. E você pode até falar assim: pô, mas Jesus chorou por quê? Se ele ia ressuscitar o Lázaro depois. Porque a ressurreição era depois. Aquele momento era morte. E em dia de morte a gente chora. E Jesus não ficou lá assim: espera aí, eu vou tomar um café, eu já ressuscito o cara e vocês param de chororô. Não. Aquele momento ali estava doendo no coração da Marta e da Maria. E Jesus olha para elas e diz: se está doendo no coração de vocês, então também está doendo no meu. E Jesus chorou.
ele conecta o coração dele àquelas mulheres. Ele liga, de alguma maneira, o sentimento delas com o sentimento dele. Eu gosto muito de ler as fábulas de Esopo. Vocês já leram as fábulas de Esopo quando eram crianças? Já? Tem vergonha de falar que já, porque eu vou falar então, porque você não é muito novo, né? Porque eu sempre faço essa piada. Então tá bom, vocês nunca leram as fábulas de Esopo, só eu. E as fábulas são muito legais. Porque as fábulas são improváveis. Né? As fábulas são histórias que têm uma moral, mas elas não vão acontecer. Por quê? Porque nas fábulas os bichos falam. E eu não sei se você sabia, mas os bichos não falam. Porque talvez tem gente aqui que converse com o gato. O seu gato não vai responder. E mais, se ele responder, corre. Porque alguma coisa muito estranha aconteceu com o teu gato. Mas voltando, as fábulas, elas acontecem com os animais, e os animais nas fábulas, eles falam. E eu li uma das fábulas de Esopo, e o Esopo sempre tem a fábula e tem uma moralzinha no fim. Que é de dois amigos que estão andando pela floresta, e conversando, e falando da amizade, e de repente eles ouvem o barulho de um urso enorme. E quando eles veem, o urso já está muito perto. E um deles rapidinho subiu na árvore, olhou para o outro e falou, agora é cada um por si. Subiu na árvore, o outro ficou com tanto medo que ele travou. Ele travou e lembrou que o urso não come coisa morta, né? Aí ele se fingiu de morto. Ficou lá paradinho. Tipo você quando sabe que vai ter corte na empresa e fica lá no teu canto assim, vou me fingir de morto. Então, ele estava lá se fingindo de morto. Ele está lá deitadinho e o amigo em cima da árvore. Amigo, né? Aí o urso foi chegando pertinho daquele que estava deitado no chão. Foi chegando pertinho, abaixou, cheirou, levantou, foi embora. Aí o que desceu da árvore falou, estava super preocupado com você. Aí ele falou assim, mas eu fiquei com a sensação de que quando o urso abaixou assim, ele falou com você. Aí o que estava no chão falou, ele disse mesmo. E o que ele disse? Para eu abrir o olho com as amizades que eu faço. Escolha melhor seus amigos. Porque tem gente que é simpática a nós, mas quando o urso chega, eles sobem na árvore. E depois vem com um discursinho piegas religioso, meu irmão, orei tanto por você. Falou, mas eu não estava precisando de oração, eu estava precisando de dinheiro, de comida, de carro, de emprego, de colo, de que você me visitasse no hospital. Porque algumas orações, elas não devem ser feitas com palavras. Elas têm que ser feitas com ações, com a mão no bolso, com acolhimento, com ir buscar, com trazer. Porque não se ora só com palavras, se ora com empatias. E a gente precisa tomar cuidado para a indiferença não tomar conta do nosso pedaço. Para a gente não ser o amigo urso de alguém. Porque a gente sempre se vê na condição da vítima, que é o amigo que ficou deitado no chão. E a gente precisa fazer a autocrítica de se você não está sendo o amigo que está em cima da árvore. Essas são as questões que eu falo tanto, de essa autocrítica, de você se olhar. E tem gente que não termina e fala assim, enquanto você está pregando eu te odeio. Porque você fica falando e parece que você descobriu minha vida inteira. Não, eu não descobri a tua vida inteira, eu não sei nada da tua vida, mas eu sei da minha, eu sou ser humano igual você. E quando eu digo que a gente tem que se olhar para criticar as nossas questões, as nossas ações, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. E o que nos iguala é que nós somos gente. E a gente precisa fazer esse exercício para não cair na vitimização de que eu sou sempre o coitadinho que estou estendido no chão e os meus amigos estão em cima da árvore. Pode ser, mas também pode ser que existam pessoas estendidas no chão, o urso cheirando a cara delas e você está em cima da árvore. O nome disso
indiferença. E estava orando por você, em alguns casos é sincero e real, sim, em alguns é hipocrisia pura. Empatia é o que eu sinto com você. E simpatia é aquilo que eu sinto por você. Simpatia a gente pode sentir aqui por todo mundo. Mas a empatia requer história, mãos dadas, disposição de dar o próximo passo. Eu gosto muito de uma história que eu coloquei no meu outro livro, Felicidade Sem Demora. Está parecendo que eu fiz de propósito, merchandising, né, dos livros. Mas não foi sem querer. De um cara que mexeu muito com a minha vida. Muito, muito. Ele passou a ser um dos outros. Alguns heróis. Eu tenho alguns heróis na minha vida, alguns super-heróis. E um deles é esse rapaz chamado Nicholas Winton. Já contei a história dele algumas vezes, mas eu vou contar de novo, caso você ainda não escutou. Qual que é a história dele? Na época do nazismo, onde os alemães estavam fazendo um estrago na humanidade, esse rapaz, na época com 29 anos de idade, sem recursos, sem dinheiro, sem poder, sem estrutura, sem nada daquilo que a gente acha que tem que ter para fazer alguma coisa, ele viu a dor das crianças judias e resolveu fazer alguma coisa, porque ele foi empático a elas, ele se conectou ao coração delas, e o que ele fez? Ele começou a escrever cartas para diversos países para ver se eles poderiam receber aquelas crianças, já todas órfãs. E muitos países nem responderam, e a Inglaterra respondeu que sim, que eles, como país, como Estado, receberiam aquelas crianças. E ele colocou, então, da Tchecoslováquia para a Inglaterra, mais de 600 crianças dentro de um trem. Ao todo, ele salvou mais de 600 crianças. A vida passou, a guerra acabou, milhões de judeus foram mortos, outros milhões continuaram, e 600 viveram e constituíram família, porque uma pessoa decidiu não deixar a indiferença tomar conta do pedaço. O Nicholas Winton nunca contou essa história para ninguém. Até que um dia a mulher dele estava arrumando algumas coisas no sótão da casa, e ela foi mexendo num baú, e dentro do baú tinha cartas que ele recebeu daquelas crianças que não eram mais crianças, eram adultos, agradecendo pelo ato heróico, pela atitude, não com essas palavras, mas pela empatia. E ela descobriu assim, lendo a carta dos outros, porque ele mesmo nunca falou nada da sua benfeitoria. E a história dele correu, então, ficou conhecida. E um desses programas de auditório, tipo um Jô Soares da vida, da Inglaterra, convidou ele para uma entrevista, para ele explicar o que motivou, por que ele fez, por que ele agiu assim. E ele foi, e no meio da entrevista, o entrevistador olhou para ele e falou assim: "Você conhece alguém que você salvou?" Ele falou: "Não, eu nunca encontrei com as pessoas." Aí ele falou: "Então hoje eu queria te apresentar algumas." E a plateia inteira que estava assistindo o programa eram crianças que ele salvou na Segunda Guerra. Homens e mulheres, com filhos e com netos, famílias inteiras, que foram constituídas por quê? Porque um jovem decidiu que a indiferença não ia tomar conta do pedaço. Ele não foi simpático em simplesmente dizer: "Poxa, tadinha daquelas crianças." Não, ele colocou a mão na massa e falou: "O que é que eu posso fazer para mudar a história dessas pessoas?" E fez. E mudou. E eu tenho um compromisso comigo mesmo, que eu vou contar a história dele, enquanto eu falar em público, eu vou contar a história dele. Eu vou dar um jeito de enfiar a história dele. Porque existem histórias que precisam ser perpetuadas. E eu jogo para você a responsabilidade de continuar contando a história dele por aí. Porque homens assim não podem morrer. E que ele e outros e outras, em menor escala, em maior escala, continuem mexendo e motivando o nosso coração. Porque isso é abraçar a mensagem de Jesus.
E você me pergunta, escuta, ele era evangélico? Eu estou me lixando para que religião que ele é. Ele abraçou a causa de Jesus sem saber ou sabendo, isso não importa. Essa mania de saber ser evangélico. Deus não é evangélico, Deus é vento, sopra onde quer. E usa a vida das pessoas do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque Ele é vento e está por aí. E tem gente soprando, sentindo esse vento, falando, eu vou viver essa vida sem nunca ter pisado na Betesda. E sem nunca ter pisado em igreja nenhuma. Tem gente conectando o coração com o coração das outras pessoas. Então esse é um ponto que eu quero que você guarde. A necessidade da gente ser empático com o mundo. E para encerrar, e eu prometo encerrar porque minha hora já chegou, eu quero fazer um outro exercício, uma outra proposta que eu não sei nem se ela existe, mas isso fica entre a gente. Você é empático com você? Ou você só é simpático com você? Um outro jeito de perguntar, escuta, você tem se preocupado com a tua vida? Você se cuida? Qual foi a última vez que você se olhou? Qual foi a última vez que você se cuidou? E eu estou falando agora de tudo. Qual foi a última vez que você foi no médico? Qual foi a última vez que você olhou para dentro de você? Qual foi a última vez que você parou para pensar nas suas atitudes? Você é empático com você? Ou seja, você é conectado com a sua própria vida ou a tua vida está ao acaso? É barco à deriva? Porque sim, eu preciso ser conectado com o mundo ao meu redor, mas eu também preciso ser conectado comigo mesmo, porque isso é outro mandamento de Jesus. Quando ele foi questionado qual é o maior dos mandamentos, ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus organiza a vida, ame a Deus, ame o outro e se ame, e não esqueça dessas três conselhos, porque eles são fundamentais. Qual foi a última vez que você se olhou? Qual foi a última vez que você se cobrou? Porque se você não faz isso com você mesmo, você é indiferente com o teu próprio viver. E você e eu precisamos ser empáticos com a gente mesmo. Você precisa se preocupar com o teu coração. Você precisa se preocupar com as suas atitudes. Você precisa se preocupar com a sua história. Ou você é o seu próprio amigo urso, que deixa lá jogado e fala, toca para frente. Não, o chamado da empatia, ele diz respeito à minha relação com os outros, mas também diz a minha relação comigo mesmo. E você pode fazer a mais linda das orações, que é cuidar da vida. Porque quem cuida da vida está dizendo para Deus, muito obrigado pela vida, estou cuidando da minha. Você não diz essa frase, você vive o conceito da frase. Não, eu estou preocupado com que tipo de pessoa que eu estou me tornando, eu estou preocupado com que tipo de pai, que tipo de mãe eu sou, que tipo de amigo que eu sou, que tipo de cidadão que eu sou, que tipo de religioso que eu sou. Eu estou preocupado com a minha vida porque eu sei que ela é um presente único, que é a única chance, e cuidar da vida é uma resposta positiva que eu estou dando para Deus. Muito obrigado pela vida, eu não vou deixar ela passar em vão. Os meus dias não vão se resumir a um suceder de coisas vazias e sem sentido, porque a minha resposta a Deus de gratidão eu a faço através dos meus passos, não necessariamente através das minhas palavras. Então eu quero muito que você guarde no teu coração a necessidade de conectarmos a nossa vida com a vida de outras pessoas, mas também a necessidade de conectarmos a nossa vida com a nossa vida, por mais frase de louco que essa pareça. Para você aprender a se olhar, para você aprender a se cuidar e para você aprender a se valorizar. Porque essa sim é uma linda oração.